É tão grande, Senhor, nós dobrar nossos joelhos, ir para a Tua presença, buscar Tua face, declarar a Tua grandiosidade, o Teu poder. Declarar que a nossa vida, ela não tem mais sentido longe de Ti. Mas também, por outro lado, quanto mais de Ti aprendemos, recebemos, contemplamos, maior alegria de viver temos. Muito obrigado pela obra redentora, Cristo Jesus, que Tu fizestes por nós. Ali na cruz do Calvário, quando nos tiraste daquela vida cega, daquela vida miserável, daquela vida de pecados, daquela vida sem alegria de viver. Nós queremos Te agradecer, porque mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante de um mundo ainda em crise, nós podemos dizer, com certeza até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Mas nós podemos ir mais longe falando que Ele nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que mesmo em meio a toda essa situação que nos cansa, nos fadiga, que muitas vezes quer trazer até o terror, o pavor, Tu nos toma pela mão e nos conduz a lugares bem tranquilos. Como é bom Te obedecer, Senhor. E nós queremos que neste momento de oração seja liberada essa unção de obediência aos corações. Sim, Senhor. De obedecer a Tua voz, de obedecer ao Teu chamado, de obedecer a Tua palavra, para que a gente possa viver. Obedecer de trocar o jugo pesado pelo Teu que é leve e suave. Muito obrigado mesmo, porque não há outra maneira, não há outro jeito de nós poder proclamar, a não ser com uma gratidão muito grande no nosso coração, tudo que Tu tens feito e tudo que Tu vais fazer. Obrigado pela unção nos olhos que nos faz ter visões. Obrigado pela fé que nos faz ver aquilo que ainda não existe, mas que vai acontecer. Muito obrigado porque essa fé é um firme fundamento nas coisas que não se veem, mas se esperam. E nós estamos não vendo ainda na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, nos nossos negócios, aquilo que desejamos. Mas nós temos fé que vai acontecer. Muito obrigado porque essa fé aquieta o nosso coração. Muito obrigado por essa fé que foi trocada por uma incredulidade apavorante, por uma incredulidade que gerava angústia, medo, tristeza. Mas nós estamos aqui dizendo, Senhor, que o presente da fé dado pelo Espírito Santo para nós é aquele que faz saltar muralhas, desbaratar exércitos, que faz olhar para o inimigo e dizer: a derrota é sua e não minha. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse programa Zoe Online, é muito gostoso, é uma alegria tão grande. Nós desejamos sempre que esse horário chegue. E nós oramos também para que esse horário entre nos lares de vocês de uma forma curadora, restauradora, abençoadora. E é muito bom, é muito gostoso quando a gente pode entender isso. Quando a gente pode compreender que não importa como tem sido às vezes o nosso dia, não precisa nem falar em meses e anos. Porque às vezes o nosso dia, ao acordar até a hora de dormir, ele traz consigo muitos cansaços, ele traz consigo muitas lutas, muitas dificuldades. Mas é maravilhoso demais saber que tem um tempo que a gente pode parar e descansar. E esse tempo é o tempo preparado por Deus para a tua vida. Por isso eu quero te abençoar, eu quero entrar no teu lar, quero entrar no teu ambiente de trabalho, no carro, aonde você estiver, através da internet, através do celular, que você possa estar se conectando, você possa estar testemunhando, colocando a tua petição de oração também nos canais, porque nós queremos, desejamos mesmo é ser bênção. Como nós estamos sendo abençoadas, nós desejamos que vocês também sejam abençoados. E nessa tarde a Marinese também vai estar abençoando a tua vida, o teu coração. A bênção do Pai,
a bênção do Filho Jesus Cristo, a bênção do Espírito Santo sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada uma. E entregue inteiramente o coração para o Espírito Santo. É Ele que está com você, é Ele que precisa fazer a obra que precisa ser feita no seu coração. Então, entregue inteiramente o seu coração para Ele. Glória a Deus. Sem medo. E entregue inteiramente para o milagre hoje na sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É uma grande verdade. E eu queria, sim, que você tenha sempre que possível caneta, caderno, uma Bíblia próxima de você. Mas se você não tem a Bíblia próximo, talvez no celular você está usando, anote, pega uma caneta com qualquer rascunho, anote os textos da palavra de Deus, porque ela tem sido remédio, ela tem sido alimento, e o Senhor, Ele quer que a gente diariamente faça isso. Então hoje nós vamos estar compartilhando, a Marinês vai estar compartilhando algo de Deus que Ele revelou, Ele trouxe ao coração nosso, e em especial falou ao coração dela no momento de oração, para que a gente pudesse estar aprendendo junto. E quando Ele fala é porque Ele alcança corações. Ele não olhou só para mim e para você, né, Marinês? Ele olhou para quem está ouvindo e assistindo agora. É você, Ele sabia que você precisava ouvir, que você precisava receber essa direção, essa orientação, essa palavra, e que ela seja alento para você. Então pode pegar a palavra, abrir a palavra no Salmo 32. O Senhor quer falar com você hoje nesse Salmo. Salmo 32. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Aleluia. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, que sois retos de coração. Amém, aleluia. Então esse é o rei Davi, né? E nós vamos aprender hoje com a experiência dele, ele nos ensina nesse Salmo 32. Então o versículo 1, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A culpa causa infelicidade. O perdão produz felicidade. Então, repetindo ali, o bem-aventurado, como é feliz. Amém, é isso mesmo. Aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Inclusive, toda vez que você lê na palavra de Deus essa expressão bem-aventurado, ele está dizendo feliz, né? E eu me sinto feliz, né? Porque o meu pecado foi perdoado, a minha iniquidade foi purificada. Então, é essa alegria que o salmista diz para a gente ter, né? Pode continuar, Marinês, falando essa palavra tão linda de Deus para nós. A Bíblia, ela afirma que mesmo que passamos por tempos de tribulações,
podemos ser felizes. Porque sempre estaremos passando, né, por momentos de tribulações. Jesus nos deixou, né, escrito no Evangelho que passaríamos por tribulações. Mas ele venceu. E se Jesus venceu, nós venceremos também. Porque Jesus sempre é o nosso modelo. E é interessante, nunca deixe ninguém dizer para você, quando você está atravessando um momento assim de tribulações e lutas, que é a ausência de Deus ou coisa assim na sua vida. A palavra de Deus já preveniu que nós podemos estar com Ele e termos que enfrentar isso. Só que dele nós ganhamos força para irmos e reagirmos além daquela situação que a gente está enfrentando. Então, não quer dizer que ter Jesus, caminhar com Ele ser Senhor e Salvador da nossa vida, a gente não venha a ter tribulações e lutas. Pelo contrário, Ele só diz assim para a gente, nesse mundo nós teríamos isso, nesse mundo nós teríamos essas tribulações. Só que Ele diz assim, lembrem de uma coisa, eu venci o mundo. Então quer dizer, aquilo que está acontecendo, para Ele não é problema. E não pode ser para nós também. Nós precisamos sempre ter coragem para ir além do que estamos enfrentando, reagir, nos pôr de pé, né, Marinês? Sim. E a verdadeira felicidade vem quando nossos pecados são perdoados por Deus. Essa é a verdadeira felicidade, quando nossos pecados são perdoados por Deus. Não é você querer ter bens e juntar coisas e mais coisas para ser feliz. É o teu coração tá limpo. É Deus perdoar você. E é interessante, a Marinês trouxe na direção do Espírito, quando ela abriu, o pecado gera muita culpa, o pecado gera muita condenação. E esse é um peso terrível, isso aí enferma a vida da gente, embrutece o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso modo de agir. A gente vai embrutecendo, a gente vai ficando com um temperamento irreconhecível, porque o pecado, além de condenatório, ele gera muita culpa, né, Marinês? Sim. E o lindo que você falou ali, né? Quando nós pedimos, ele traz felicidade, leveza. O salmista Davi, ele conheceu as duas coisas. A culpa destruidora, arrasadora. Mas conheceu também o perdão. O transformador, né, que transformou a vida dele. Glória a Deus. Então a culpa, né, deixa o Espírito Santo falando com você. Você que tem um pecado ali no teu coração e que nunca confessou para Deus e está ali sofrendo por essa culpa, por esse pecado que você cometeu, né? Às vezes um pecado grave ali, de repente um assassinato, um aborto, né? Quantas coisas tristes. Com certeza o Senhor quer te curar hoje. Ele pediu para trazer essa palavra. Então entrega inteiramente o coração para Ele. Entrega, não esconde mais. Porque a culpa, ela te leva a enfermidades graves. Tanto no físico como na alma. No corpo, na mente. A alma fica aprisionada ao passado. Aquilo que aconteceu, aquele pecado que você fez. Você vive mais no passado que no presente. Ansiedade, depressão, ira, loucura. Você acaba deixando feridas enormes no coração daqueles que estão ao seu redor. Que são seus filhos. E muitas vezes pequenos, né? Sem entender nada. Isso mesmo. E sofrendo com a atitude do pai, com a atitude da mãe, né? Porque se ira, tá triste, tá magoado e de repente estoura ali com a família, né? É aquilo que eu falei, embrutece a pessoa, né, Marinês? E outra coisa interessante que a Marinês colocou aqui, que eu quero frisar. Nós temos ainda um conceito de pecado por tamanho. E às vezes a gente tem cometeu um determinado pecado e a sensação que a gente tem que aquele pecado é muito grande. Que aquele pecado é pior do que todos. A palavra de Deus não fala isso para nós. A palavra de Deus, ela taxa pecado. Então, não é o tamanho do pecado, é o pecado em si. Mas quando ele é levado para Jesus, confessado,
Ele limpa, Ele purifica e Ele perdoa, independente do tamanho. Então, como a Marinês falou, seja aquele pecado que você tem há anos, que te escraviza, e que muitas vezes você não tem nem coragem de falar, de comentar, de contar, porque muitas vezes você já ouviu uma condenação. Alguém próximo a você falou que você nunca iria para o céu, ou que talvez você nunca seria perdoado, que esse pecado teu ia te acompanhar para o resto da vida. Não. O que nos acompanha para o resto da nossa vida são as lembranças, as recordações da onde nós éramos, aonde nós estávamos, e Ele nos tirou para que a gente possa testemunhar. Mas não que isso aqui tem que nos acompanhar como uma condenação e um peso. Então é muito bem colocado isso, como a Marinês falou, né? O que o perdão gera, né, Marinês? Nos pais também, né? Muitos filhos irados ali, machucados, né? Culpa pelo pecado que está ali dentro da pessoa. Então também acaba os pais sofrendo. Esposo, esposa, as pessoas que amam você, mas que acabam todas machucadas. E quantos lares destruídos, famílias destruídas, por você ser infeliz, por viver em culpa. E é muito interessante, eu queria assim até chamar a tua atenção. Talvez você caminhou muito tempo dentro de uma igreja, ou tem uma formação familiar, e às vezes ela é incompleta, ela é meia verdade. É passado, é ensinado coisas que a Bíblia não diz. Então é muito interessante, é tempo de nós abrir os nossos olhos, é tempo de nós buscar a resposta clara, o entendimento verdadeiro. O Espírito Santo está disponível para cada um de nós, para trazer o entendimento. Então, primeira coisa, com relação ao pecado, talvez você já ouviu muitas colocações erradas. Pessoas que já conseguem decretar a sentença, são verdadeiros juízes, colocam ali um peso, uma condenação, uma exclusão. E isso não é papel de ser humano nenhum. Se você está numa igreja que coloca isso, é tempo de você começar a se voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus, para procurar ter esclarecimento. Você não pode ficar preso a isso. Isso não gera bem-aventurança. Isso não te traz o gozo e a alegria da palavra de Deus. E pecados, como a Marinês colocou aqui, é uma escravidão. E escravidão nós precisamos ser livres. Então nós vamos dobrar nossos joelhos, né, Marinês? E nós vamos tentar, neste momento, clamar ao Senhor. Nós vamos declarar que você que está ouvindo e que está debaixo dessa palavra tão preciosa que ela está trazendo do salmista, seja alcançado por inteiro e por completo. Sabe, Marinês, eu creio que hoje, através desse programa, tem doenças que vão ser curadas. Porque você sabia que a culpa, a condenação, o pecado, ele gera doenças físicas. E talvez você já está consumindo aquele pouco recurso que você tem com isso. Mas o nosso Deus, Ele tem amor, Ele tem compaixão. Ele nos chama para junto dEle, né, Marinês? Ele quer nos levar para bem mais perto. E nós vamos dobrar nosso joelho nesse primeiro momento de oração. Nós não vamos dar continuidade sem antes nós estarmos orando, clamando, né, Marinês? Sim. Para que Deus traga toda essa revelação que a Marinês recebeu do Espírito Santo, que você esteja recebendo ali. Coloca a tua mão no teu coração. Coloca a mão, se você precisar, na cabeça, porque talvez os teus pecados gerem tormento na mente. E são condenações, são culpas. E em que o diabo, com seus anjos, ele aproveita para colocar acusações. Vem no ouvido e fala. Você abre o olho de manhã e ele está lá condenando, ele está lá dizendo para você que você não é nada, não é ninguém, não vai chegar a lugar nenhum. Chega em nome de Jesus. Há poder, há autoridade no nome de Jesus. Eu quero agora dar uma ordem para que toda
essa prisão, essa cadeia, essa condenação, essa culpa doentia, seja liberada agora em nome de Jesus. Eu quero clamar Jesus Cristo, que essas vidas que reconheceram que elas não precisam mais esconder, elas não precisam mais ficar com vergonha, mas elas podem confessar o pecado. E elas recebem perdão e vai mais longe, diz a palavra. A tua palavra nos diz que nós seríamos lavados com o teu sangue, que nós recebemos vestes embranquecidas. Nos tornamos muito mais alvos do que a neve. Eu quero liberar essa palavra. E eu quero dar uma ordem, espírito de enfermidade. Saia dessa vida. Saia câncer, saia problemas estomacais, saia agora. Em nome de Jesus, graus de depressões, doenças mentais. Saia agora. Sai demônio do suicídio, você que tem tentado, insistido, que tem mandado essa pessoa por um ponto final na vida dela. Eu estou dizendo, ela está ouvindo, ela e a casa dela, a família dela está sendo livre, liberada, curada, transformada, vitória dentro desse lar. E você não vai ficar mais aprisionando. Para a glória do Senhor Jesus, eu te dou uma ordem, eu te digo, afasta-te, chega. Você que estava assim, receba a vida, e vida em abundância, receba o sopro do Espírito Santo, receba a glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Amém. É maravilhoso demais, creia, glorifique, exalte, use a tua voz. Fala, Marinês, o que o Senhor tem para falar conosco ainda. Você só tem que entregar o coração para Jesus, né? O coração sincero, que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Verdade. Né? Você só chega a Jesus com o coração sincero, o Espírito Santo faz o derramar do arrependimento. Amém. Ele produz o arrependimento aí no seu coração, mas é para a cura. Glória a Deus, aleluias. E aí, vamos aprender mais um pouco com o rei Davi. Então o rei Davi, ele foi escolhido por Deus quando ele ainda era um adolescente, Separado, né? né? Separado, Deus separou ele. Quando ninguém olhava e via ele, né, Marinês? Porque Deus olha o coração. As pessoas olham aparência, né? Mas Deus olha o coração. E ele escolheu Davi ainda um menino, um adolescente, né? Mas mesmo assim, depois do rei Davi estar caminhando com o Senhor, ele pecou. Ele pecou muito feio, pecou. Né? O rei Davi. Infelizmente pecou, né, Marinês? Então pode estar anotando, segundo Samuel 11, 12, né? Depois você lê. Mas uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, enquanto seus homens estavam na guerra. Ele viu uma mulher que estava tomando banho, a Batseba, e mandou chamá-la, mesmo sabendo que era casada com um dos homens de guerra, Urias, que estava na batalha lutando pelo reino. Deita com ela e ela engravida. Então ele quer esconder esse pecado e manda chamar Urias para vir para casa e ficar com a sua mulher. Urias vem, mas não vai para casa. Ele fica e dorme à porta da casa real. Ele é um homem íntegro, justo, e não acha certo ficar no conforto de sua casa Glória a Deus. e com a sua esposa, enquanto os seus colegas estão na batalha. Então o rei Davi arma a morte de Urias, manda matá-lo e casa com Batseba. E Davi foi muito cruel, porque ele colocou nas mãos do próprio Urias a carta, né? De morte Da sentença de morte para Urias, para ele entregar para Joabe, né? E Joabe colocar ele na frente da peleja, sozinho, e ser morto. Mas aí Davi começou a se sentir culpado, né? Deus permitiu que viesse a memória dele. Atitudes erradas, né? As atitudes erradas. Mas daí, Deus é amor. Deus é misericordioso, né? E vendo Davi sofrendo,
ele manda um profeta para ajudar Davi, né? Repreender Davi pelo que ele fez. E quando chega esse profeta, Davi quebranteia o coração. Ele entrega inteiramente o coração ao Senhor e pede perdão, né? E é interessante, Marinês, assim como se colocou ali, que quando a gente faz as coisas erradas e tenta esconder, é problema demais, porque ali Davi fez uma coisa, para esconder aquilo ele precisou arquitetar e maquinar outra, e assim foi virando uma bola de neve. Aos olhos nossos, se nós hoje tivesse que encontrar com Davi, e nós não conhecêssemos o final da história, nós íamos olhar para esse homem e nós íamos jogar ele no lixo. Nós ia dizer que o inferno era pouco para Davi. Porque hoje tem muita gente fazendo isso. E às vezes dentro da dor, por exemplo, a família de Urias, que perdeu ele, dentro da dor dela, eles queriam muito mais, se eles soubessem, a condenação de Davi, da esposa. Mas olha que interessante Deus, né? Deus nunca desiste. Quando todos nos jogam no lixo, talvez você já se jogou até no lixo, achando que o que você fez, a maneira que você conduziu anos e anos, enganando, mentindo, arquitetando, usando uma situação para sobreviver a outra. Porque quando nós estamos cegos, né, Marinês? Quando nós estamos nas trevas, sem a unção do Espírito, é muito fácil a gente fazer isso. E a gente sempre vai tentar jogar a culpa ou arquitetar alguma coisa para não assumir a culpa. Só que aquilo ali só carrega mais peso. Davi foi vitorioso e ela vai colocar para nós na hora em que ele abriu o coração, né, Marinês? Jogou-se no chão, reconheceu o pecado dele. Então, você que está ouvindo, prescrute a tua vida, para de ficar não querendo mexer em repartições da tua história, porque lá tem coisas que você não quer nem lembrar, que é muito vergonhoso, que te culpa demais. Hoje não é para a ferida feita, hoje nós estamos fazendo esse programa e o Espírito está falando para aqueles que estão condenados pela culpa, pelo pecado, pelos erros graves cometidos. Nós já tivemos um momento, então, de oração, né? O que você pediu perdão para o Senhor, você está perdoado, Amém. está perdoado. O inimigo vai vir culpar, né? O inimigo vai te acusar, porque ele é o acusador. Mas o que você pediu perdão hoje, você está perdoado. Glória a Deus. E aí vai sempre tendo esses momentos de confissão, né? E o Espírito Santo também vai trazendo coisas que estão lá escondidas no coração, que às vezes você também não lembra que tem o pecado ali, né? E ele te traz o arrependimento genuíno. Aí naquele momento você pede perdão, né? E é muito interessante porque, como eu falei, o inimigo ele tenta focar a nossa vida e nos aprisionar no tamanho do pecado. E ele vai deixando, às vezes a gente está tão focado naquele que é grande, porque foi dito para a gente que tem pecado por tamanho, e aqueles que são pequenos, eles ficam um tanto quanto deixados de lado. E quando diz, como a Marinês trouxe aqui, quando o Espírito Santo começa a agir em nós, ele tem prazer em limpar a casa. Então ele vai trazer tudo à tona, mas não a título de condenação, né, Marinês? Não. É a título de arrependimento, limpar o teu coração, para limpar, né? para a gente confessar, para a gente ser livre, verdadeiramente livre. Que lindo isso, que maravilhoso isso, né? Então você está liberta, você está liberto do pecado, né? Que você pediu perdão. Mas tome posse da palavra de Romanos 8:1, que ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Jesus foi lá na cruz pelos nossos pecados. Nós não temos que viver em pecado. Então estamos em pecado, vamos para o nosso Pai Celestial e pedimos perdão, né? Amém. Esse texto ele tem uma condição, né? Já nenhuma condenação há, não é para a humanidade, para todas as pessoas. Ele é muito específico, né? A Marinês vai ler de novo.
Romanos 8, 8:1. 1. Mas o inimigo vai te condenar pelo pecado que você já pediu perdão. Você vai nessa palavra, né? Isso. E não deixa o inimigo te condenar. Mas olha ali, ele diz... Mas ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. É aquele que tem Jesus no coração. É aquele que abriu a boca e confessou Jesus como seu Amém. Senhor e Salvador, Amém. né? É esses que têm o Espírito Santo. Que olha para Deus e não apenas o chama de Deus, mas o chama de Pai. O Pai. Porque foi adotado por Jesus Cristo. Aleluia. E hoje- Então, não importa o teu passado, as coisas que você fez, confessou, é perdoado. Deus não é aquele Deus que nós precisamos ficar convencendo, né, Marinês? A gente humanamente, né, Marinês, argumentamos, tentamos convencer. Às vezes a gente vai uma, vai duas, vai 3 vezes para ter com a pessoa. Deus é maravilhoso. Você foi para Ele, pediu, Ele é pronto para ouvir, para responder e para abençoar. Amém. Pediu, foi perdoado, sim. Pecado confessado é pecado perdoado. Amém. E para aqueles que ainda não estão em Cristo, Oh, meu vai Deus. para Ele, Amém. enquanto há tempo. Verdade. Porque a palavra do Senhor em Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então aproveita hoje. Por favor, né, Entrega Marinês? o seu coração para Jesus. Você vai ter um amigo, você vai ter um Espírito Santo guiando você, ensinando você, curando você. Né? Entrega a sua vida para Jesus. É interessante essa colocação que a Marinês está trazendo pelo Espírito Santo, porque houve um tempo da cegueira na vida da gente, era tanta a religiosidade, aquela meia-verdade, aonde criou-se até por um tempo na cultura das pessoas que igreja, que vida de oração, que vida de dedicação a Deus era para pessoas velhas. Você não viveu esse tempo? Falava em igreja, falava em alguma atitude de oração, era atribuída, já vinha na mente da gente que isso aí é coisa para os velhos fazerem. E na Bíblia não está escrito isso. Olha que engano, olha que mentira. Por isso que a Marinês, muito pelo Espírito, trouxe esse texto. Procura Deus enquanto se pode achar. Essa é a condição, não a idade. Quer dizer, se nós devemos procurar enquanto nós podemos achar, porque haverá um momento em que nós não vamos encontrar, né, Marinês? Sim. Haverá um momento em que o Espírito Santo, que tanto nos ama e ajuda, e está disponível, ele vai ser retirado. E aí nós vamos procurar e nós não vamos conseguir sentir e ter o arrependimento que precisa ter. Então, muito, muito bem colocado isso. E a palavra de Tiago 5:16, a palavra diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serem curados. Então, primeiramente, é pedir o perdão para Deus. Amém. Mas depois você vai para o seu pastor, sua pastora, sua líder, né, o líder, para confessar o pecado, para eles estarem orando por você. Aí a palavra do Senhor diz que é para cura. Você Amém. recebe a cura. Exatamente, não para perdão, né? Porque o perdão só é de Deus. Jesus. Mas para cura, porque aquele pecado gerou dor, tristeza, enfermidade, acusações e condenações. Aí você vai, outra pessoa ora com você, fecha totalmente essa brecha, humilha realmente Satanás que tentou humilhar, e você é curado e é livre, né, Marinês? Porque Sim. quando a gente recebe essa revelação do Espírito Santo que a gente é livre, é muito gostoso, é tremendo, é glorioso. E o Espírito Santo quer que você vá, né? Porque ele me mostrava os pecados e ele me dava a palavra que pegava na minha mão para ir confessar para minha líder. Glória né? a Deus. Então, todos os pecados que foram revelados, né? Eu fui para minha líder Obedeceu, né? sempre. Isso é uma postura correta, é muito precioso isso, né? A gente obedecer quando o Espírito fala é precioso, e é porque 2 juntos é mais fácil de nós vencermos. Então, quando ela diz que é para a gente ir e ter com alguém, é justamente para dizer, olha, ora comigo, me ajuda nesse momento, eu já confessei, já recebi o perdão, mas eu tenho uma área fragilizada, e eu quero ajuda de oração, e a pessoa, o pastor, o líder,
aquela pessoa incumbida de autoridade espiritual vai orar. E aquela situação sua vai se transformar e você vai passar a ser uma terra fértil para a semente do reino de Deus. Sim, e daí agora no segundo momento, vai ter o segundo momento para você liberar o perdão. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus também, Mateus 6, 14 e 15, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós pedimos o perdão pelo nosso pecado, mas nós também temos que liberar o perdão. É muito importante. E o liberar o perdão é uma decisão. Você pode estar sofrendo muito por alguém que te fez um mal, muito mal para você. Mas você vai tomar a decisão de liberar o perdão. Para você receber a cura também. Para você receber o perdão do Pai. Né? Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E se Deus pede para perdoarmos os outros que nos fizeram mal, nós temos que perdoar. E é interessante, porque ali aprisiona muita gente. As pessoas, quando falam em liberar perdão, ela pensa no bem da outra pessoa. Não, quando Jesus pede para nós liberar perdão, Ele está pensando em nós. Quando eu decido liberar perdão, eu estou ficando livre daquilo que me machucava, me aprisionava e me levava a pecar. Então, é muito interessante isso. Aquilo que nós fomos criados achando que eu vou liberar perdão para aquela pessoa ser feliz, é engano, é uma meia-verdade, é uma mentira, aliás, de Satanás. Porque ali, quando a Bíblia diz para liberar perdão, ela está dizendo: eu te amo tanto, eu já perdoei o pecado, agora toma uma atitude, libera. Libera perdão. Libera perdão para essa pessoa, não importa o que ela fez. Não importa o tamanho do pecado, da atitude, do que ela fez. Decida. E eu gosto até, Marinês, de frisar. Eu gosto que a pessoa diga em obediência à palavra do Senhor. Uhum. Em obediência à palavra de Jesus Cristo, eu decido hoje liberar perdão. E cita o nome da pessoa. Cita o nome da situação, do lugar. Quanta gente, Marinês, agora que você falava, que tem uma mágoa, uma dor tão grande ainda por governos. Gente que perderam no passado suas finanças por planos e carregam aquela dor. Libera perdão, perdoa, você vai prosperar muito mais, mas talvez até hoje não prosperou, exatamente por reter isso. Então é muito interessante, hoje o Espírito está falando, hoje o Espírito quer gerar vida, hoje o Espírito quer vidas livres, curadas, além de perdoadas, livres e curadas também. E a falta de perdão no seu coração dá legalidade para demônios morar com você. Que sério. Dentro de você. Bem né? isso Deus tem me mesmo. usado muito para cura e libertação. Demônios ali junto com a pessoa, morando ali dentro da pessoa. Do coração por causa dela. de uma falta de perdão. Então, almas aprisionadas. Controlando sentimentos, emoções. E o demônio, quando ele tem a função de matar, roubar e destruir, se ele está dentro da pessoa, não pense que ele vai gerar coisas boas. Ele vai gerar as 3 coisas que ele veio para fazer. Matar, roubar e destruir. Então, ele vai gerar sentimentos, emoções, situações para levar para a morte, para roubar e para destruir. Então, ele vai te usar até nessas situações também, né, Marinês? Porque Sim. Quando nós estamos com eles habitando em nós, automaticamente somos escravos. E obedecemos o que ele pede para ser feito. E eu quero hoje, nesse momento, aliás, eu quero fazer uma pergunta para você. O que importa? Obedecer essa voz do maligno que tem essa função? Matar, roubar ou destruir? Obedecer a voz de Deus? Obedecer esse programa que está chegando com você com um recado muito grande para a glória do nome dele. A pessoa vive enferma, né? Tanto no físico como na alma, né? Porque Vive. O demônio está aí, né? Uma pessoa e às vezes muitos demônios, não é um. É Às vezes verdade. muitos. Tem pessoas com muitos demônios. A palavra fala em legiões, né? Agora, se você feriu, também vai aproveitar esse momento de oração. Se você feriu
o Espírito Santo colocar alguém que você feriu, você machucou, vai para essa pessoa. Conserta, Vai para né? essa pessoa consertar, pedir perdão. E você não vai sozinha ou sozinho, você vai com o Espírito Santo. Amém. Ele vai te dar o encorajamento, ousadia de você chegar na pessoa e pedir o perdão. Aleluias. Amém? Então vamos estar dobrando. Vamos dobrar nossos joelhos. É um momento de vitória, Senhor. É um momento de poder. É um momento em que o céu se move. Anjos da glória de Deus vêm em resposta, trazendo a resposta da oração e do clamor. É um momento em que as trevas, as potestades, os demônios, os dominadores do mundo tenebroso, neste momento se agitam, começam a perturbar, porque eles estão reconhecendo que entrou a luz da salvação, entrou a luz da glória, entrou a luz da transformação, libertação e cura. E neste momento, há muitas vidas com mãos estendidas, colocando o nome de pessoas, decidindo agora, dizendo: Jesus, em obediência à tua palavra, em obediência ao teu evangelho, eu decido perdoar, eu decido liberar essa vida, em obediência à tua palavra, eu estou aqui também pedindo perdão. Eu quero pedir perdão, eu quero restituir essas pessoas em que eu feri, machuquei, destruí, em que eu deixei o meu pecado fazer mal. Abraça agora, Espírito Santo. Satanás, você bate em retirada, saia dessa família, saia desta vida, porque agora laços de amor tocando essas vidas, colocando elas de pé, laços de misericórdia, de bondade, obra do Espírito Santo está acontecendo nessas vidas. Há anjos de louvor e adoração e consolo junto de você, na tua casa, no teu lar, aonde você se encontra agora, tocando, abençoando, anjos trabalhando nessa nação brasileira pelos pecados dela também, pecados de governantes que usaram, se deixaram dominar pelos demônios e destruíram através do pecado. Nós estamos agora pedindo perdão e declarando: libera essa nação para a bênção. Confessamos e pedimos perdão. Aquilo que saiu da nossa boca, dos nossos lábios, toda a crítica destrutiva, toda piada, todo humor denegrindo autoridades, nós estamos pedindo perdão, porque nós queremos abençoar essa nação, nós queremos abençoar os estados, os municípios e automaticamente as famílias. Nós queremos declarar que um vento de bênção, de cura, de unção, de milagres sopra poderosamente, de norte a sul, de leste a oeste, a vitória, o céu se abrindo, o povo vitorioso, livre, que sai, salta de alegria. Finda o tempo de escravidão. Finda o inverno, como diz a palavra, e chega uma nova estação, uma estação da primavera, de um novo tempo que diz: levanta da onde você se encontra, levanta desses anos de tristeza, de dor, de enfermidade, de perda, me dá a mão e se sobrepõe, pula por cima de tudo isso e vamos viver o que eu estou oferecendo. Quando nós oramos, Pai, nós não estamos aqui dizendo que essas pessoas não estão sofrendo. Nós sabemos, Espírito Santo, que elas estão sofrendo, que há muito choro, muita tristeza, muita falta de sono, muita dor no físico. Mas nós estamos declarando que há uma unção vindo nova, que vai fazer elas irem além dessa situação. Essa dor não é o ponto final, essa tristeza não é o ponto final, esse desespero não é o ponto final, pelo contrário, é uma vírgula na mão de Deus, que vai levantar, que vai fazer ir muito mais além. Seja livre, seja abençoado, seja abençoada. Deixa a glória do Senhor iluminar você, a tua casa, a tua vida. Perceba que há um brilho envolvendo, há uma claridade que não se explica, mas que está te envolvendo. E isso é a glória do Senhor. Amém. Amém. Glórias, aleluias. Glórias a Deus. Muito maravilhoso nós estarmos aqui. Você tem mais algum recado da parte de Deus para irmos para o final do nosso momento de oração?
precisamos todos os dias a nos santificar. Amém. E é a palavra de Deus que nos santifica. É a leitura da Bíblia. Eu pedia para o Espírito Santo, me santifica, porque eu quero que o Senhor me use poderosamente na vida das pessoas. Amém. E ele dizia para mim, vai para a palavra. Vai para a palavra. Então vai você, né? Hoje foi liberta. Continua firme no Senhor. Vai para a palavra. Até nós conversávamos um minutinho antes do programa com a Marinês. E ela testemunhava de uma situação de uma pessoa que ela acompanhava. E essa pessoa, ela não tinha prazer de viver, ela queria morte. E ela levou 5 meses acompanhando com a palavra, levando a palavra, insistindo com a palavra. E a Marinês tem um testemunho lindo porque ela imprime versículos bíblicos, leva para pôr na parede da pessoa, na casa dela, nas paredes, no banheiro, no quarto, nas portas, para que quando ela bata o olho, ela leia a palavra, porque a palavra tem poder. E depois de 5 meses, ela pôde ver a mudança na vida dessa pessoa. Essa pessoa que queria morrer. Na verdade, com 5 meses e meio, houve o primeiro sinal. O primeiro sinal. De cura. Mas ficamos insistindo, orando, declarando a palavra. Você tem que falar a palavra, tomar posse dela durante 5 meses e meio. Mas o Senhor dizia assim para mim, a palavra está sendo semeada em terra boa. Aleluia. Então eu continuava, não via melhora. Isso que é precioso. Só piora. Mas eu ali esperando no Senhor. E com 5 meses e meio, o Senhor nos mostrou o porquê que não tinha o sinal de cura, nem o sinal de cura. Ali ele deu início ao milagre na vida dela. A mudança. Pega esse testemunho para a tua vida. Talvez você está dizendo, mas olha, faz tempo que eu oro, faz tempo que eu ministro a palavra, eu não vejo mudança. Nada, desde o primeiro momento que você começou, o milagre já está acontecendo. Sim. Só que insista, porque talvez essa pessoa como essa que a Marinês testemunhou, ela levou anos e anos para chegar no estado que ela chegou. Aí a gente vai lá e o Senhor está dizendo, é um período que eu estou trabalhando. Não desista, porque eu não começo a obra e deixo pela metade. O Senhor é um Senhor que completa a obra. Então, se você está dentro dessa situação, continua. Não cessa de ler, não cessa de pôr textos, não cessa de falar a palavra, de testemunhar. Um dia sim, outro também, porque nós vamos ver milagres acontecendo para a glória de Deus. Amém. E obedecer a palavra do Senhor sempre. Porque qualquer desobediência da palavra do Senhor é pecado. Uma grande verdade. A palavra de Deus é o manual para um bom funcionamento da nossa vida, né? E eu tenho um liquidificador lá em casa, e é muito interessante. Quando alguém da minha família ou outras pessoas que não usam ele com frequência, elas vão ligar ou usar, elas correm atrás de mim, me ligam se eu não estou em casa, se queimou. Porque ele é muito assim, ele tem que encaixar no mínimo detalhe, ele tem que encaixar o encaixe perfeito. Né? E o manual dele deixava bem claro que não pode ter nenhuma folga. E assim a palavra de Deus diz, é o manual para a nossa vida, é que nós queremos às vezes funcionar, e muitas vezes esse liquidificador, eles tentam forçar ele. Quantas vezes o chego tem até cheiro de queimado, porque ele está trabalhando de uma forma não correta. E nós também, às vezes, queremos funcionar, trabalhar com a nossa força, sem estarmos lendo o manual, que é a palavra de Deus, que nos diz, olha, aqui é o jeito certo, aqui é a maneira de você funcionar sem cansar, sem se destruir e produzindo com muita qualidade vida e vida em abundância. Amém? E aí, né, você está curado. Você, na palavra de Salmo 32:7, ele diz assim, tu és o meu esconderijo. Glória a Deus. Então o Senhor é o seu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Né? E é interessante isso, né, Marinês? Me preserva nas tribulações. Ele está dizendo que nós temos elas. Temos. Mas ele prepara um lugarzinho e nos coloca ali, nos preserva. E coloca o quê nos lábios? Um cântico, né? Um canto.
Então isso é maravilhoso para nós. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Glória a Deus. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Aí ele fala, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia de Deus assistirá. É chocante a comparação que o salmista faz, né? Que a gente não seja comparado, né? Não seja igual a mula, a cavalos que tem que pôr freio para dominá-los, né? Não tem entendimento. Mas ele diz, por favor, deixa a palavra de Deus, deixa a doçura do Espírito Santo mudar, trabalhar na tua vida, no teu coração. Então nós queremos nesse momento agradecer a honra, a alegria, o privilégio de falar do nome de Jesus, de entrar no teu lar, na tua vida, através do aparelho, através desse programa online da comunidade Cristã Zoe. Para nós é muito bom. E eu espero que um dia você possa testemunhar da salvação, da cura, da libertação e do perdão que aconteceu na tua vida através desse momento. Que Deus abençoe até o nosso próximo programa. Amém. Hoje aconteceu então a verdadeira felicidade, né? Glória a Deus. Você foi perdoada por Deus pelos seus pecados. Então levante, ande para cá e para lá, se alegrando no Senhor, Amém. cantando, louvando ao Senhor, dizendo glória a Deus, aleluia. Verdade. Deus é lindo, Deus é amor, eu te amo, Jesus. Vai declarando o teu amor Amém. também por eles. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.